é dele, foi a maneira que ele interpretou o sentido ético. Jeremy Bentham, é a maneira dele. Aliás, Deus nos livre. Quem, na maior parte da ética de Jeremy Bentham, coloca o seguinte: se você tem 50 pessoas que estão contaminadas com determinado vírus, você quer direitinho saber o que é a ética utilitarista, é só você lembrar daquele filme Epidemia. Quem assistiu o filme Epidemia sabe direitinho, né? Por causa de uma cidade que estava infectada com um vírus mortal, o Pentágono cisma assim, não, vai lá, joga uma bomba e mata tudo, que acaba com o problema, porque aí o resto vai ser feliz. Os fins justificam os meios. Essa é a essência da ética utilitarista. Deus nos livre. Deus nos livre. Então, a gente tem que lutar para cada vez mais a gente compreender a maneira de pensar do Espiritismo, a maneira de compreender a realidade do Espiritismo, a maneira de pensar filosofia, a maneira de compreender, a maneira de conhecer ciência. E, consequentemente, aquilo que nós fizermos da nossa ação depois que a gente sabe e pensa a realidade, essa é a nossa prática. Se ela é coerente com aquilo que você pensa, porque o duro é se aguentar, por exemplo. A gente não tem que sair lá fora com um rótulo, eu sou espírita. Eu sou espírita. Não, porque eu sou espírita. E fala de reencarnação, toda hora fala de reencarnação, fala dos princípios básicos que chocam a maioria. A gente só fala quando a gente é demandado. Isso é respeito à maneira que o outro pensa. Em qualquer lugar que a gente vai, por exemplo, fazer palestra, em qualquer lugar, você já pensou se eu chegasse lá e começasse, dentro de uma empresa, estou fazendo uma palestra, e começa a falar, reencarnação, eu falo, pera lá, ó, deve ter ali um protestante, deve ter um judeu ali, deve ter um não sei o que ali, eu tenho que respeitá-lo. Então, aonde que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar o sentido da ética humana. Sem rótulos. Primeiro, porque quando você coloca rótulo na ética, ela só serve para aquilo que tem o rótulo. Quando você não coloca rótulo, ela serve para a humanidade. Isso é a universalidade da ética. Esse é o sentido da ética. Coloca rótulo, ela só serve. Então, o rótulo serve para quê? Para fechar o sistema. Quando você coloca rótulo, você define. Definir é dar fim. Dá um contorno. Então, você delimita o quê? Fronteiras. Por isso a ética espírita, ela fere isso, porque ela não tem rótulos, ela não pode ter rótulos. Ela expande e vai. Aonde o homem for, na sua ação, ela vai e ela vai. Ela fere, ela vence essas fronteiras. Zé, já que você fez uma crítica a Jeremy Bentham, tem uma pergunta para você, pode? Você fazer uma reflexão em cima para nós. Vou te dar um exemplo de uma situação onde você vai fazer sua reflexão ética. Todos nós aqui agora fomos sequestrados, tá? Todos nós. O sequestrador vai chegar para você, colocar uma metralhadora na tua mão e falar o seguinte. E vai falar o seguinte. Escuta, deixa eu contar para o pessoal. E aí ele vai falar o seguinte para você, Zé, tá aqui a metralhadora, você vai ter que matar uma pessoa aqui dentro, tá? E aí eu vou libertar todo mundo. Se você não fizer isso, eu vou matar você e todo mundo. O que você faz? Pode começar a matar. Pode começar a matar. Eu falo para ele assim, pode começar a matar, porque eu não vou matar. Eu viro para você e falo assim, escuta, porque o direito é seu de fazer a coisa e eu não vou me coadunar com isso. Outro exemplo, um jovem foi convocado pelos Estados Unidos americanos, eu tenho até um filme a respeito disso, para ir à guerra. E chegou lá no meio da guerra, todo mundo atirando e ele, não, eu não vou matar ninguém. Foi preso, condenado e executado. Matem. E daí? Se eu realmente acredito que, presta atenção, eu sou um espírito e vou continuar existindo,
Eu simplesmente, na hora que um sequestrador chegar perto de mim com uma bereta na minha assim, ou você mata, ou eu mato você e mato tudo, você, graças a Deus, nós vamos cantando. É o que os cristãos fizeram no circo romano. Vou cantando, porque eu acredito na vida. E pronto, acabou. Eu não vou me render a nenhuma ética utilitarista simplesmente para justificar o direito de alguém dentro de um escritório burocrático, decidir a respeito da vida dos outros. Não, mas não vou de jeito nenhum. Ética utilitarista é uma das coisas mais dolorosas que os últimos tempos no nosso planeta fez. Ela é concorrente direta, paralelamente direta à filosofia materialista que ascendeu ao poder no meados do século passado. Isso é injustiça. Hiroshima e Nagasaki é um fenômeno. Tudo tem esse sentido. Por quê? Porque a nossa compreensão a respeito disso é simplesmente o medo, a não fé. Quer matar? Mata. Mas eu não vou levantar minha mão contra você, porque eu acredito nisso. Se fosse assim, Jesus teria que se levantado contra Pilatos e falar, seu imbecil, seu sem vergonha, eu vou te acabar agora. Mata, me mate, mate a quem você quiser, mas a responsabilidade é sua, porque eu acredito é nisso. Sócrates, fui convocado e fui condenado. Morro, tomo a cicuta, porque eu acredito nisso. Isso é ética e não utilitarista. O próprio nome já diz, é uma ética que utiliza-se do ser humano para fazer alguma coisa. Em cima dela, Skinner construiu a frase famosa que sintetiza toda a sua filosofia de vida, que é hoje o que está na base da nossa educação, da nossa pedagogia. Me traga um homem e me diga o que você quer que eu faça dele. E eu farei, através do estímulo e resposta, a escola reflexológica de Pavlov. O que é isso, gente? O espiritismo nunca pode se coadunar com esse tipo de coisa. Mas nunca, se realmente for cristão. Se não for, ótimo. Mata um para salvar três. O nosso horário tá indo, né? Você quer questionar, né? Tá quase na hora. Ainda tem mais alguns minutinhos. Tomei a liberdade de vir a segunda vez, porque vocês fizeram um balaio de gato, né? Como se diz o outro. Um balaio de gato. E quando falou universalismo, essa palavra é muito séria, porque não se entende só sobre o planeta Terra, né? E Zé Amaral foi muito feliz, todos, mas especificamente Zé Amaral, porque eu tenho comentado há muito tempo, desde que voltei há 4 anos para Divinópolis, sobre a etilização da doutrina espírita. O espírita tornar uma elite. E quando o companheiro falou que foi lá dar passe, né, e que desencarnou dando passe, Zé Amaral brincou que ele foi o doutor morto, não sei o que mais. Mas a gente aplica a doutrina espírita, não é sentadinho, bonitinho, falando, não. Na minha opinião. É arregaçando as mangas, e não importa a quem você está indo, ou com quem você vai. Então, é na ação, 1000%, no trabalho profissional, de experiência, no trabalho familiar, pelo amor de Deus, de experiência, pelo amor de Deus que eu digo, porque é ali que estão os nossos espinhos, é ali que está, como o companheiro falou, eu caí, São Antônio mostrou, olha, eu fui, não vá não, mas você quer ir? Paciência. Agora, o que eu sinto na doutrina espírita de uns tempos para cá, a elitilização dela, é assim que fala, né? Hã? Esse trem. Ficou uma coisa muito elitizada, em que aquela família necessitada, que Jesus acompanhou 1000%, não entendeu o que a gente está falando.
A gente não saber transmitir essa universalidade através de um sorriso ou de um abraço. Quando eu falo do entusiasmo na doutrina espírita, eu falo entusiasmo pela vida, em todos os sentidos. Quando eu vou discutir sobre o sonho, Vicente, como eu vou discutir sobre o sonho e o sono, sabe? Eu quero ver com que entusiasmo também eu vou sonhar. E com que entusiasmo eu vou dormir. Para demonstrar se eu sou espírita de verdade. Então a ética na doutrina espírita, a ética na vida, ela não se coaduna nunca, nunca vai ser cúmplice ou se omitir, tá, de fazer o bem. Em qualquer sentido, em qualquer lugar, com qualquer um. Sem rótulos, sem estigmatismo e sem paradigmas até. Mas, como foi nos explicado lá na Fraternidade Espírita, fé, fidelidade. Fidelidade. Eu sou fiel. Eu tenho fé porque tenho razão ou eu sou fiel? Então, fé, fidelidade. Eu sou fiel à doutrina espírita porque 2 mais 2 são 4? Ou eu sou fiel porque eu tenho fidelidade a mim mesmo naquilo que eu acredito? Então, eu estou saindo daqui hoje mais feliz do que quando entrei. Isso vocês não tenham dúvida. E já assisti Zé Amaral fazer palestras na empresa que a gente trabalha, sem tocar 1 milímetro de segundo ou de meia palavra ou meia sílaba de que é espírita. E a turma toda dá pulo dessa altura. E nós lá toleramos aquela turma com todo amor e olha, com toda honestidade, que a espiritualidade está nos ouvindo, nos assistindo. A gente percebe os causos, como você gosta de falar, os causos, e a gente percebe quando o espírito é espírito bom ou é espírito, vou dizer espírito mau, não, porque eu não acredito em espírito totalmente mau, não. Espírito bom ou espírito mais ou menos, que se aproxima de nós e coloca na nossa boca a palavra que o companheiro de trabalho quer ouvir. Que ele precisa ouvir, não é o que ele quer não, o que ele precisa ouvir. E ele sai dali, da frente da nossa mesa, reconfortado. Mesmo recebendo uma carta de demissão. Ele sai dali entendendo do porquê que foi demitido. E falamos com ele, conte conosco, independente da situação que nós estivermos. Então, essa universalidade, através da ação, 1000%. E o exercício da paciência e da tolerância, a começar do netinho até a esposa, que a minha é baixinha. Mas, em todos os sentidos. E não é por causa de, às vezes, um prejuízo de R$10, R$20, R$1.000 que a gente vai deixar de ser mais rico ou mais pobre. Talvez a gente se enriqueça muito mais. Então, esse seminário precisa acontecer, tá? Não é só com esse pouquinho de gente, não. Encarnado, que desencarnado a gente percebe muitos, mas encarnado precisa ter mais. E temos coragem de falar. O espírita é omisso. O espírita Por que fala que o mal se propaga com mais facilidade? Porque os que são bons são omissos, são acanhados, são tímidos. Vamos ser orgulhosos, entre aspas, de fazer o bem. Vamos ser orgulhosos de admitirmos que somos espíritas quando da necessidade da época certa com as pessoas certas. Mas não vamos nos acomodarmos, como a gente percebe, e ficarmos só assim, ó, gato pingado de 10, 15, 20, 30 pessoas conversando assuntos tão importantes. E vamos levar para as famílias assistidas nossas, vamos dizer assim, assistidas entre aspas, que eu acho que o assistido maior sou eu.
Vamos levar para ela esta linguagem, mas na linguagem dela. Vamos aprender a falar a linguagem daquele que lê nem escrever. Vamos aprender a abraçar sem usar os braços, aprender a sorrir e a chorar junto. Mas ela vai entender essa ética espírita. E aí ela vai continuar sendo católica, fiel, fidedigna ao catolicismo, mas sabendo que ela está fazendo aquilo que ela acredita. E não o que o Zé Amaral falou, né? Tragam os homens que eu faço dele o que eles querem, né? Essa história aí, né? Muito obrigado, desculpa. Com essas palavras, veio enriquecer ainda mais esse nosso segundo seminário. Nós estamos chegando ao término. Eu vou encerrar, nós vamos encerrar, mas gostaríamos de encerrar com a palavra de cada um de vocês, certo? Cada um de vocês vão ter aí no máximo uns 2 minutinhos para cada um de vocês. 2 minutos. 2 minutinhos não, 2 minutos. Isso. 2 minutos, apenas 2 minutos para cada um, para fazer as suas considerações e as suas palavras finais. Logo após essas palavras finais, nós damos por encerrado o nosso segundo seminário. Começando pelo Arlen aqui. Só agradeço ao pessoal a oportunidade de estar aqui. Não tem nada que falar, porque tem muita densidade que foi falado, mas é até covardia, né? Gente, só apenas um lembrete, nós falamos em ética espírita, e lembrar que nós temos que ter essa ética na nossa vida. Ela não é só para ser discutida, comentada, ela deve fazer parte da nossa vida. Porque a gente observa muito, aonde existe o ser humano, existem sempre as falhas. E nós observamos muitas vezes pessoas que se dizem espíritas, não é? Que fazem profissão de fé no espiritismo sem nenhum princípio ético. Então, são pessoas que desilustram o movimento doutrinário pela sua conduta, pela sua modo de agir. Então, é fundamental nós termos ética. Se somos espíritas, a nossa ética é a ética espírita. Devemos tê-la no nosso comportamento. Agradecemos, nós temos que ter o bom sentimento de agradecer a todos os que ainda não conseguem ter uma ética espírita e que estão no meio do espiritismo dizendo-se espírita. Porque se eles estão aqui é porque se satisfazem e estão aprendendo. E se nós estamos aqui na condição de entender um pouquinho mais a respeito do que é o espiritismo, os fundamentos da doutrina espírita e o que é a ética espírita, nós temos que cada vez mais trazer essa criatura para essa compreensão. Não é simplesmente marginalizá-la. É muito pelo contrário. Quanto mais a pessoa erra dentro do espiritismo e se dizendo espírita, mais a gente tem que trazê-la para o nosso convívio. Que é aqui que ela tem a oportunidade de crescer. Não é às vezes ficar aquela sensação de tomara que saia fora, porque aqui dentro nós queremos só coisas perfeitas. Isso é imbecilidade e anticristianismo, porque Cristo vivia no meio, volto a repetir, de prostitutas, da ralé. E é ali que ele vivia. É ali que ele realmente era Jesus. Porque ele veio para aqueles que precisavam, que somos nós. Então não adianta às vezes a gente querer achar que é o bom, que não pode aceitar nos nossos meios as criaturas que ainda não conseguem entender o que é espiritismo e muito pelo contrário, não sabem vivenciar o espiritismo. Cabe a nós vivenciar, porque eles acompanham e nos ajudem cada vez mais a entender o que realmente nós somos. Quando nós fizemos aquele questionamento sobre o Cristo, para o Jomar, nós compreendemos que a ética espírita é a ética mais fiel à ética cristã. Nós compreendemos. E mesmo porque, segundo os espíritos, ela está embasada numa verdade verdadeira. E se ela está embasada numa verdade verdadeira, nós acreditamos que ela realmente
é a verdade que eu devo seguir. E seguindo essa verdade, mesmo quando nós aplicamos passe no paciente e ele desencarnar no momento em que aplicamos passe, se amanhã ou depois alguém ou alguma justiça vier a nos condenar, nós seremos condenados felizes, porque estávamos embasados numa verdade verdadeira, numa ética que me levou a uma prática de uma situação, de uma ação embasada nesta verdade, nesta ética que eu acredito. Se nós acreditamos na ética espírita, todas as nossas posturas, toda a nossa prática, nossa ação tem que estar embasada nesta ética, porque se não estiver, eu não sou um verdadeiro espírita seguidor das posturas, dos princípios da doutrina espírita. Eu sou um espírita que estou aprendendo a seguir os princípios morais, éticos da doutrina. E é o que nós mais temos enxergado no movimento espírita. E eu gostaria só de mais um segundinho só, viu, Zé Amaral? É para que nós possamos falar para os companheiros sobre o nosso movimento espírita da região. Nós fizemos uma proposta para o movimento espírita de auxiliarmos, todos nós juntos, naturalmente, de trabalharmos no sentido de melhorarmos o movimento espírita, de reestruturarmos o movimento espírita para não cairmos na situação de elite, como disse o nosso companheiro, para que todas as casas, todas as instituições, todo o movimento espírita possa estar embasado, possa estar estruturado numa condição de estudar a doutrina espírita, a ética espírita em todos os seus princípios, em todos os seus segmentos científicos, filosóficos e religiosos. E isso só será possível se nós estruturarmos o movimento espírita, se nós estruturarmos as instituições espíritas, para que elas possam oferecer condições aos espíritas de extrair da doutrina espírita o que ela realmente nos oferece. Muito obrigado. Infelizmente a gente fica triste de estar terminando, porque tinha muita coisa falada ainda. O Gilmar não me deu nem o direito de réplica, né? Eu perguntei ao Zé Amaral se emocionou, respondeu e eu nem pude ter a minha réplica disso aí. E é exatamente, aproveitando o momento também para fazer essa réplica, eu queria falar que a ética espírita é uma coisa muito individual. Ela surge da nossa interpretação da doutrina espírita e nasce em nós como ações. Será que vocês se comportariam como o Zé Amaral se comportou naquele caso? Então mata. Ou será que alguém se perguntaria, peraí, e a minha responsabilidade nesse fato? Foi-me dada uma oportunidade de talvez evitar a morte de muitos. Então não está errado talvez eu pensar em matar um para salvar muito. É a interpretação minha disso. Como eu, Jomar, sairia? Porque é a escolha de Sofia, é alguma coisa complicada realmente, espero que nunca aconteça. Mas como eu agiria? Eu viria primeiro, olha só, se eu não poderia ser essa pessoa que eu me matasse para salvar. Não, você não pode, tem que ser uma pessoa. Eu perguntaria se alguém se oferecia para dar a vida para muitos se salvarem. É um ato nobre. Porque na doutrina espírita fala, você não é só responsável pelo mal que você faz, não, mas pelo bem que você deixou de fazer. E foi dada uma oportunidade ali de você fazer alguma coisa. Então vejam bem como é que é cheia de nuance. Está vendo? E é muita responsabilidade nossa, nós que temos os conhecimentos, de tomar as decisões certas, ou pelo menos as mais certas que nós conseguimos enxergar. Né? E espero que isso aqui fique para cada um de nós como um incentivo de estudar mais profundamente a doutrina espírita para melhor podermos agir no mundo. Eu quero dar meu tempo aqui para fazer uma avaliação bem rapidinha com vocês, que é muito importante para nós saber se valeu a pena
Vocês vieram um domingo de manhã, vieram para cá para discutir conosco, talvez nem concluir nada, né? Mas ampliar como era o nosso objetivo. Então, se posicionasse, valeu a pena? Será que deveria ter acontecido outras discussões como essas? Porque a nossa preocupação inicial foi convidar pessoas que estavam realmente estudando a doutrina, que estavam interessadas, que estavam operantes. Então, foi um convite realmente nominal. E nós gostaríamos que outras vezes, outras discussões fossem feitas também neste nível. Talvez nós vamos mudar a forma, colocar em forma de círculo. Talvez nós não vamos filmar para que as pessoas não fiquem inibidas. Mas o mais importante é que nós que estamos realmente trabalhando no meio espírita, possamos estar trocando figurinhas, né? E ampliando realmente o nosso conhecimento. Então, rapidinho, de coração, mas quem acha que valeu a pena, levantar a mão, por favor. Tá, então a gente fica assim, muito feliz com isso, né? E eu passo para o Gilmar para fazer o encerramento. Muito obrigada. O nosso agradecimento aos expositores, aos debatedores, a todos vocês, com todo carinho especial, a participação de vocês, porque vocês é o resultado da nossa motivação de estarmos sempre realizando esse trabalho, esse seminário. Nosso agradecimento sincero a vocês pela participação de todos vocês. E nós gostaríamos de encerrar com oração de agradecimento por tudo que recebemos nessa parte da manhã. E convidaríamos o nosso companheiro João Balbi que fizesse essa oração de encerramento do nosso trabalho. Jesus, nosso divino amigo, os nossos corações estão plenos de alegria, Jesus, por verificar que nossos companheiros estão se preocupando em divulgar a sua ética, Jesus, aquela que vai nos impulsionar para chegarmos algum dia a sermos aqueles seus servidores que irão propagar para toda a humanidade aquilo que o Senhor quis passar para nós há 2000 anos. Nós gostaríamos, Jesus, que esse encontro pudesse servir de incentivo a todos nós, procurarmos cada dia, cada hora, vivenciá-lo. Por tudo isso, mestre amado, é que lhe somos eternamente agradecidos. Muito obrigado, graças a Deus. Sentimento dessa oração, nós damos por encerrado o nosso trabalho.